Opa, agora sim! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Micael e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Mercúrio, que entrou no signo de Escorpião. E nós vamos entender mais ou menos o que significa esse movimento, o que significa. Primeiro, vamos entender a data, né? Então, o Mercúrio entrou aí no signo de Escorpião dia 22 de outubro e vai permanecer nessa energia até o dia 10 de novembro, certo? E isso traz para a gente um momento em que a nossa percepção, a nossa mente, as nossas faculdades cognitivas vão estar passando por um processo de mergulho, né? E também de exaltação das nossas percepções intelectuais, cognitivas e extrasensoriais. Por quê? Né? O Mercúrio, ele representa a mente, o intelecto humano, a comunicação, né? Acredito que aí a grande maioria do pessoal aqui já saiba, né? Que Mercúrio representa a nossa capacidade de interpretação das informações, a nossa capacidade de ensinar e aprender, né? A nossa capacidade de catalogar, de organizar, de dinamizar as informações. E então, essa capacidade nossa, quando está no signo de Escorpião, o que quer dizer? Essa nossa capacidade vai vestir uma roupagem, vai adquirir um comportamento mais, como está aqui, introspectivo, intuitivo, tá? No qual abre-se a possibilidade da gente ter contato com emoções e questões escondidas, ocultadas, e trazer por consciente gatilhos emocionais, percepção, né? O momento em que a gente vai ter uma percepção das situações da nossa vida que a gente não tinha antes, tá? Então, certas coisas que a gente não conseguia ver, entender, racionalizar, a partir de agora a gente vai trazer para o nosso mundo real, né? A gente vai entender até como real, né? E é interessante trazer um relato aqui no vídeo de hoje, que ontem, na aula de filosofia lá na faculdade, a professora que está dando essa matéria, ela é uma filósofa materialista, né? E o tema da aula foi o mito fundador. O mito fundador, para quem não sabe, é aquela ideia de que quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, que foi uma colonização pacífica, apaziguadora, e na verdade não foi assim, né? Quem descobriu o Brasil foram os índios, e eles dominaram os povos indígenas à base da força, né? Não foi trocando pau-brasil por espelhinho, como se conta, né? E todo esse mito fundador é uma grande fantasia, né? Assim como todos os mitos. Só que o que traz a realidade para o mito, que faz com que o mito seja real, não é um fator transcendental. É a própria mente humana em interação com o meio, né? Porque quando eu falo, por exemplo, que a Lilith foi expulsa do paraíso porque ela não aceitou ser submissa a Adão, eu não estou falando que existia uma pessoa que se chamava Lilith, existia uma pessoa que se chamava Adão, e que eles moravam no paraíso e que ela foi. Não estou falando isso. Estou falando simbolicamente, só que o problema é esse, né? Para você entender o mito, você precisa entender simbologia, você precisa estudar a mitologia. Não adianta você querer falar e interpretar um mito sem conhecer, né? Então, eu estou dizendo simbolicamente que, de acordo com a visão cristã ocidental, colonizadora, a mulher que não aceita ser submissa, ela vai receber repressão, né? Então, ela vai ser expulsa do paraíso. O que significa? Ela vai ter a sua liberdade cerceada. A mulher que não aceitar ser submissa, figura masculina, ela vai ser expulsa, né? Ela vai ter sua liberdade privada. Então, na verdade, o mito é muito real, porque o que acontece com a mulher na nossa sociedade? Exatamente isso, né? Ela é expulsa dos ambientes, né? Se ela não tem certos comportamentos, ela vai ser questionada, ela vai ser, né, excluída,
da normalidade. Tanto que muitas pessoas não conhecem a Lilith na mitologia cristã, né? Conhece o Adão e Eva. Por quê? Né? Chegou nesse nível de exclusão, ela foi excluída até da própria história. Né? Então, a mitologia, para você entender os aspectos mercurianos da pessoa, é essencial. Por quê? A mitologia ela serve para você entender a mente do ser humano, como a mente funciona. Né? Então, eu entendo a mitologia da Lilith, por exemplo, eu entendo como o nosso lado masculino tende a agir com o nosso lado masculino, e através disso eu consigo entender, né, psicanaliticamente, psicologicamente, como funciona a mente humana. Mas não para você criar um mito fundador para justificar uma colonização, não para você criar um sistema de governo fundamentado em sistemas mitológicos, por exemplo, o nazifascismo. E aí você ganha uma grande viagem na maionese, né? Então, eu estou trazendo esse relato aqui para vocês, para que vocês vejam do que a gente está falando quando a gente fala de Mercúrio. A gente está falando de tudo aquilo que compõe a nossa noção de realidade. Mercúrio fala disso. E Escorpião representa a transformação. Então, é o momento que a gente passa por algum processo mental, racional, psíquico, que venha a mudar a nossa percepção da realidade. Tá? Então, Mercúrio em Escorpião é um período de aberturas intuitivas, emocionais e até mesmo espirituais. Tá bom? A nossa percepção passa aí para uma metamorfose e Escorpião está relacionado a processos irreversíveis, né? Então, é aquela mudança que ela nunca mais volta para a forma anterior. Por exemplo, quando eu pego um milho e eu estouro, vira uma pipoca, aquela pipoca ela nunca vai voltar a ser um milho. Entendeu? Mas a pipoca não deixou de vir do milho. Então, o milho passou por uma transformação irreversível, tá? Por isso que a pipoca está relacionada aí com as transformações e tudo mais, né? Tem esse simbolismo, né? Com a transformação, certo? Então, o Mercúrio em Escorpião exalta a nossa percepção extrasensorial, bem como representa revelações palpáveis, informações reveladas, especialmente devido à presença do Sol. O Sol ilumina no seu simbolismo, né? Então, a nossa percepção, ela passa por essa metamorfose ao mesmo passo que a gente passa a ter consciência de determinadas faculdades que a gente ainda não sabia que tinha, tá? Então, é o momento que algumas capacidades mentais e intelectuais, elas vêm à tona, tá bom? Bem como sombras das mesmas, né? Então, de repente, que você descobre o que o seu poder mental, ele estava sendo utilizado para algo não tão bom, né? Então, a gente, de alguma forma, cai a ficha da potência que a nossa mente tem, certo? Então, exalta a capacidade de enxergar as coisas indiretas e escondidas nas entrelinhas. Então, isso é muito importante, porque nesse momento, estava procurando minha água. É muito importante porque nesse momento é que a gente passa a perceber e captar coisas no ar, intenções de pessoas, interesses das pessoas, coisas que ficam indiretas, que ficam nas entrelinhas. É agora que a gente passa para pensar, né? Para pensar nas situações que estão na nossa vida e analisar tudo o que aconteceu e perceber que aqui ficou um ponto sem nó, aqui deu um boi na linha, aqui tal atitude X da pessoa combinado com tal informação, com mais outra atitude que ela deu, eu entendi que, na verdade, fulano ou fulana tem intenções completamente diferentes do que eu achei que tinha. Então, é esse momento de revelação, de esclarecimento, de entendimento, né? De entendimento até das coisas que a gente antes não entendia, ou não assimilava como real, tá? Então, a capacidade de compreender profundamente um assunto ou um sentimento, tá? Então, é um momento também que vai ser aguçada, exaltada a nossa curiosidade. Então, não só no sentido da gente descobrir coisas que antes a gente não entendia, mas no sentido da gente ficar curioso para tentar entender assuntos, situações, sentimentos,
sensações que antes a gente não entendia. Então, é nesse momento que as pessoas vão buscar orientação, por exemplo, para oráculos, orientação na terapia, é um momento excelente para começar algum processo terapêutico, tá? E aí, o que que acontece? Capacidade de compreender profundamente um assunto ou um sentimento. Por isso, podem surgir crises mentais. Escorpião está ligado com crise. É o momento em que, por exemplo, um sistema de crenças, de entendimento do que é real, passa por uma metamorfose que a pessoa rompe com aquilo. Então, é uma crise mental. A pessoa ela vai ter que reconstruir seu sistema de crenças do que é real, do que não é, para que ela possa se adaptar à nova informação que foi mostrada para ela. Entendeu? Porque os sistemas de crenças individuais são um sistema mitológico individual, né? Por exemplo, eu acreditar que só existe o que é material. Isso é uma mitologia. Porque a nossa mente, os nossos pensamentos não são materiais. Só que eles existem, não existem? Não tem até um filósofo que fala, penso, logo existo? Até caiu a tesoura no chão. Então, se eu coloco que só existe o que é material, eu também estou criando um mito. Porque esse mito ele é baseado numa coisa que eu projeto da minha mente. A minha percepção da realidade. É diferente de eu ir lá e colocar esse mito à prova, né? Então, eu vou dar outro exemplo mitológico para vocês entenderem do que a gente está falando. Masculino e feminino. A gente falou da Lilith. Então, a Lilith, ela queria ser independente, ela não aceitava ser submissa, ela foi expulsa do paraíso. Iemanjá, quem conhece a história da Iemanjá nos mitos? Iemanjá foi violentada pelo seu próprio filho. Né? E isso é uma mitologia diferente da cristã. A gente está falando da mitologia iorubá. O que acontecia com Hera no casamento com Zeus? Zeus traía Hera com todo mundo. Né? Então, o que acontece aqui? Esses mitos eles foram criados observando relações que existiam entre seres humanos, observando os comportamentos humanos. Por que os deuses violentavam e tudo mais no mito? Porque os deuses são cruéis? Porque realmente eles... Não, porque essas histórias elas foram criadas com base na observação do ser humano interagindo com o meio. Por que no mito iorubá, então, Iemanjá foi violentada pelo próprio filho? Porque provavelmente a tribo, a sociedade, o grupo que criou esse mito viu isso acontecendo. Por que os gregos falavam que Zeus traía a Hera com todo mundo? Porque na vida real os maridos faziam isso. Por que a Lilith foi expulsa do paraíso? Porque ela não aceitou ser submissa. Porque dentro da cultura cristã, a mulher que não aceitava ser submissa, até alguns anos atrás, ela era queimada na fogueira. Entende? Então, esse tipo de coisa. Novas informações venham ser reveladas para que a gente entenda um assunto. E, às vezes, para entender determinada situação, determinado assunto, determinada informação que seja revelada para a gente tem que alterar o nosso sistema mitológico de crenças, né? Criar uma mitologia com base na realidade, né? Então, vamos entender do que movimentos que a gente vai ter, né? O Mercúrio ele já entra no signo de Escorpião, quadrando Plutão, né? E isso já traz uma tensão para a comunicação, traz uma pressão, uma comunicação tensa, um embate de ideias, de percepções de realidade, tá? Discussões nesse sentido. Então, choque de temperamentos na comunicação. Comunicação tensa, possíveis conflitos, indicando que a temporada já começa com ressalvas para evitar embates entroncados que podem resultar em violência.
Esse aspecto, ele pegou mais do dia 20 ao 24, só que, pessoal, a gente está com Marte em Escorpião, a gente está com todas as questões políticas, humanitárias, mundiais levantadas, né? As pessoas estão ali com seus nervos à flor da pele, e isso por si só já gera essa aura de choque de temperamentos, tá? Então, apesar desse aspecto não estar mais vigente no céu, a gente ainda pode sim ter choques de temperamentos acontecendo durante toda a temporada de Escorpião, tá? E a oposição a Júpiter, que inicia ali do dia 27, mais ou menos, até o dia 31, está falando de conflitos, colheitas financeiras, tá? Questões relacionadas a finanças, choques de informações relacionadas a isso, como eu coloco aqui, conflitos no campo das finanças e uma certa megalomania intelectual, tá? O Júpiter tem muito a ver com conhecimento também, e essa oposição, ela pode representar aqui também a necessidade muito grande de expor aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você acha, de defender aquilo, né, com unhas e dentes, porque a gente está falando de Escorpião e Touro, que são os signos mais teimosos do zodíaco. Então, a gente está com essa ânsia, mesmo esse ímpeto para defender as ideias, aquilo que a gente acredita, tá? Então, aí o discurso fundamentalista pode vir com tudo aí na questão política, e tanto o Mercúrio quanto o Júpiter, o Mercúrio, assim como o Urano, está relacionado com questões relacionadas ao ar, né? Então, coisas que voam e tudo mais. E o Júpiter também é um aspecto, né, que engrandece, que traz exageros, que traz uma certa exuberância. Então, a gente está falando também de conflitos. Porém, gente, em oposição Júpiter-Mercúrio é ótimo para estudos, principalmente se você está finalizando algum estudo, e também fala sobre questão de saúde financeira e da alimentação. Momento aí de estar alinhando a sua rotina, a tua alimentação e tudo mais. Essa temporada, ela vai ser muito terapêutica, então esse também é um aspecto que favorece aí a busca por terapia, sejam alternativas ou não, tá bom? E mais para o final da temporada, pessoal, a gente vai ter uma oposição Mercúrio-Urano do dia 2 a dia 5. Essa oposição ela é bem delicada em termos mundiais. A gente já falou que a gente está com risco nuclear. Esse aspecto reforça essa questão do risco nuclear. Só que ela fala também dos conflitos de expressões, conflitos nos relacionamentos sociais, momento aí de ficar mais em silêncio. Porém, abertura para novos comportamentos alternativos em relação aos mesmos conflitos, questões sociais trazidas à tona, né? Choque de narrativas. Então, fulano, ele vive uma certa realidade, ele não faz ideia do que está acontecendo ali do outro lado da ponte. E aí, o fulano que ele vive do outro lado da ponte, ele está vivendo uma certa realidade, ele não faz ideia do que acontece do outro lado da ponte. Aí, então, quando esses dois indivíduos eles são colocados no mesmo ambiente, a tendência é o anacronismo. Aí já é um conceito acadêmico, tá? Anacronismo acontece quando eu tenho uma pessoa de uma realidade totalmente distinta, analisando uma realidade que ela não vive com base nos valores e na percepção que ela tem, que foi fundamentada com base naquilo, no meio que criou ela, no meio onde ela cresceu. Então, quando eu tento analisar uma realidade com uma narrativa externa a essa realidade, por exemplo, eu como pessoa que moro aqui em condomínio, quando eu, sem conhecimento nenhum, tento julgar ou analisar como é o comportamento, a realidade de uma pessoa que mora na periferia, com base nos valores que eu aprendi na minha criação de condomínio, eu estou praticando um anacronismo, porque eu quero avaliar a realidade do outro com base na minha realidade. Tá? Isso é um anacronismo. Você sobrepõe crônicas, você sobrepõe narrativas, que não faz sentido. Eu não tenho como avaliar uma realidade que eu não vivo
com base nos meus conceitos de realidade pessoais, assim como vice-versa, né? Eu não posso avaliar como a troca de afeto na realidade de pessoas que moram em condomínio, com base na troca de afeto que eu tenho em pessoas que moram na periferia, certo? Então, eu estou praticando o anacronismo. Então, essa oposição Mercúrio-Urano é exatamente esse tipo de lógica, tá? Então, a gente vai ter choques de narrativas, questões sociais trazidas à tona, realidades diferentes que venham a ser pautadas nos debates aí e venham a causar anacronismo, choques de narrativas, tá? Só que anacronismo é um conceito acadêmico, né? Um conceito aí da academia científica, né? Das ciências sociais, das ciências humanas. Então, possíveis acidentes elétricos e tempestades, quedas na comunicação, panes elétricas, algo parecido com o que temos em Mercúrio retrógrado. Essa oposição Mercúrio-Urano pode trazer isso, sim, tá? Então, cuidado se você for mexer na parte elétrica da sua casa, tome os devidos precauções nessas datas aqui, porque sim, tendem a ter mais acidentes com eletricidade quando Mercúrio está oposto a Urano, tá bom? Então, alta instabilidade financeira, cuidado, vai com calma, tá? Aqui Touro fala muito sobre a questão das finanças. Júpiter em Touro traz uma tendência ao exagero, né? E o Mercúrio, o signo do Escorpião, fala de crises, então vai com calma aí. A gente pode estar falando de gastos inesperados e tudo mais, tá bom? E para finalizar, ó, aqui a dica: cuidado com tentar provar sua razão ou disputar conhecimentos. Isso pode gerar conflitos e violência nesse período turbulento, né? Então, o trígono a Netuno, que acontece do dia 5 ao dia 9 de novembro, a gente está falando de um momento, assim, de uma abertura consciencial também, tá? E de um período de muita criatividade, muita fantasia, período excelente aí para quem gosta de trabalhar com arte, quem é artista, né? Insights intuitivo, criatividade e muita imaginação. Como esse aspecto também pega o Sol também vai fazer trígono a Netuno, nós estamos diante de uma abertura grande para desenvolver nossas faculdades extrasensoriais e emocionais. Terapia, espiritualidade, compreensão das abstrações e das subjetividades humanas como reais, contato intenso e profundo com emoções, facilidade para compreender logicamente aspectos abstratos e sutis da nossa vida. Tá bom? Um despertar emocional bacana, como eu falei, é ótimo para artistas, espiritualistas, tá? Esses dias aqui, quem já tem um contato mediúnico, espiritual grande aí com seus guias, com suas entidades, com os mentores e tudo mais, quem tem a sua religião, aí, o seu sistema de crenças mitológico, vai poder sentir uma conexão maior com esse lado durante esses dias. É ideal para você estar fazendo suas liturgias, seus rituais, aquilo aí que você acredita que faz com que você se sinta mais conectado com algo que te dê motivação, propósito de vida. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Seja membro, você pode ser membro e contribuir para o trabalho que eu realizo aqui de graça para vocês, tá bom? E me sigam nas redes sociais. Vocês podem encontrar através do Instagram, @micaelastrologia, @micael.magia, e também tem meu número do WhatsApp, que vocês podem me chamar para saber valores, horários, enfim, o que mais precisar, fica à vontade aí para me chamar e falar comigo. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!